Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos dar início a uma nova série de vídeos falando sobre os personagens da Bíblia. Então, nada melhor do que começar essa série falando sobre o principal personagem da Bíblia, que é Jesus Cristo, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre o nascimento de Cristo, né? Então, eu creio que é um assunto importante, né? Que vai edificar a vida dos irmãos, né? Os irmãos vão poder aprender mais um pouquinho, né, a respeito da palavra do Senhor, a respeito da vida de Jesus, né? Então, eu creio que vai ser bastante edificante para os irmãos. Amém, irmãos? Então, vamos iniciar, então, né, o estudo bíblico. Então, irmãos, vamos falar inicialmente sobre a questão dos pastores. Quando a gente vai lá para Lucas, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, né, sobre a questão dos pastores, né? Então, a Bíblia diz que havia pastores pastoreando ovelhas, né, quando eles receberam a notícia do nascimento de Jesus, né? Então, a palavra de Deus está dizendo que eles guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite, né? E a gente sabe que em Israel, né, em dezembro era inverno, né? Então, certamente, né, os pastores eles não estariam pastoreando ovelhas nessa época, né? Então, certamente, os pastores não colocariam o seu rebanho fora durante a noite, porque lá é um inverno muito rigoroso. Então, essa questão dos pastores aqui é a primeira informação que nós temos de que, provavelmente, né, Cristo não nasceu em dezembro. Por quê? Porque os pastores receberam a notícia e eles estavam pastoreando durante as vigílias da noite. E certamente eles não colocariam seus rebanhos durante a noite, porque era muito frio. Então vamos ver agora essa questão da data, né, de 25 de dezembro. Então, irmãos, durante os 300 primeiros anos do cristianismo, né, não se comemorava o nascimento de Jesus. Então, para eles, isso não fazia o menor sentido, não era importante para eles. O importante para eles era celebrar a sua morte, ou seja, era a celebração da Páscoa. Foi só a partir do século IV, quando a religião já era oficial do Império Romano, é que começaram as discussões sobre quando o Messias teria vindo ao mundo. Porque no dia 25 do 12, né, eles comemoravam o solstício de inverno. Né? O que é isso? Se trata de um período de renovações. Né? Então, nesse período, as pessoas planejavam novos sonhos, novas conquistas. Né? Então, o solstício de inverno é um fenômeno que representa o início do inverno. Então, eles afirmavam o seguinte, que a data acontecia em 21 de junho, na região do hemisfério sul, e 22 de dezembro no hemisfério norte. Né? E adeptos de várias culturas, eles consideravam que essa época era como uma época era um período de renascimento para eles. Né? Então, nessa época, né, o Sol ele está declinando para baixo da linha do Equador, né? E como resultado, nós do hemisfério sul, né, nós observamos o solstício de verão, né, com o dia maior do que a noite. Enquanto isso, quem está no hemisfério norte observa o dia menor do que a noite. Então, trata-se da noite mais longa do ano, que é o solstício de inverno, né? Por causa do quê? Por causa da pouca luz solar. Então, irmãos, no Império Romano, eles comemoravam, né, o que eles chamavam de Saturnália, né, ou Natalis Solis Invicti, que é o sol
o nascimento do Sol invencível. Né? Então, a Saturnália ela era um festival romano, né, dedicado ao deus Saturno, que se realizava entre os dias 17 e 23 de dezembro, em pleno solstício de inverno. Então, essa festividade ela incluía troca de presentes, festejos, né? Era uma das celebrações mais populares do calendário romano. Então, como foi dito anteriormente, né? Como eu disse anteriormente, é somente durante o século IV, né, que o nascimento de Cristo começa a ser celebrado pelos cristãos. Né? Até aí, a principal festa deles era a Páscoa. Aí no ano 303, né, aproximadamente, né, no ano 303 depois de Cristo, Constantino, né, o imperador Constantino, imperador romano, ele se converte ao cristianismo, né, e oficializa o cristianismo. Né? E a Igreja Romana, então, ela procura uma base de apoio ampla, procurando confundir diversos cultos pagãos, né, com o culto dela, né, deslocando um pouco a sua festa, né, a festa da Saturnália, né, que é a festa do nascimento do Sol, transformando essa festa numa celebração, na celebração do nascimento de Cristo. Então, assim, para não entrar em conflito com outras tradições milenares, a igreja, então, ela decidiu fixar a celebração do nascimento de Jesus na mesma época da Saturnália, né, que era mais ou menos no fim de dezembro. Ou seja, resumindo, né, a data de 25 de dezembro, né, como o dia do nascimento de Jesus, ela foi fixada pela Igreja Católica para coincidir com as festas pagãs do Oriente, né, e de Roma. Então vamos ver agora alguns fatos históricos, né, interessantes. Então, por volta do ano 525 depois de Cristo, no século VI, né, o Papa João I ele pediu a um monge chamado Dionísio Exíguo para fazer o cálculo dos dias de Páscoa, né, para os anos seguintes. Né? Então, Dionísio Exíguo, ele era um cronologista, né, ele era um monge católico, né, cronologista e matemático. Como o dia da Páscoa variava de ano para ano, né, porque tinha de ser próximo à lua nova, então, de vez em quando, era necessário calcular a data em que a Páscoa iria ocorrer, né, nos anos seguintes, para poder, né, fazer os preparativos, né, corretamente, né, as celebrações. E nessa época, então, havia divergências, né, no Oriente e no Ocidente de quando se comemorava a Páscoa. Então, a proposta ela foi apresentada por Dionísio o Exíguo, né, ou o Pequeno, né, por volta do ano 532 depois de Cristo. Né? Então, veja que no ano 525, né, o Papa João I ele pediu ao monge para estudar esse assunto, para fazer esse cálculo, e a proposta ela foi apresentada por Dionísio por volta do ano 532. Né? Então, Dionísio ele fez o cálculo com base no nascimento de Cristo. Né? Só que ele fez o cálculo com base no nascimento de Cristo no ano 753 a.C., ou 753 AUC. Né? O que significa AUC? A partir da fundação de Roma. Então, com base no calendário juliano, né? Porque os romanos eles adotavam esse calendário, que é chamado calendário juliano, ele fez esse cálculo, né? Ele considerou o ano 753 a.C., né? Como base para o nascimento de Cristo. Então, quando Jesus ele andava sobre a terra, irmãos, o calendário vigente, né, era o calendário juliano, né, em homenagem ao imperador Júlio César. Né? Este calendário juliano ele tinha como base a fundação de Roma. Então, de acordo com Dionísio, né, de acordo com Dionísio Exíguo, Jesus nasceu no ano 753 a.C. Então, dessa forma, né, os anos anteriores a esse seriam considerados antes de Cristo, e os anos posteriores a 753 seriam considerados depois de Cristo, ou o chamado Ano Domini, né? Então, o ano de 753 a.C., né, do calendário juliano, corresponde ao ano 1 depois de Cristo. Aí, aproximadamente no ano de 1582 depois de Cristo,
Esse calendário ele foi oficializado, né, pelo Papa Gregório XIII, que é o calendário que nós seguimos até hoje, que é o chamado calendário gregoriano. Só, irmão, o que acontece, né? Contudo, né, descobriram lá no século XVI, né, que o Dionísio Exíguo ele tinha cometido um erro, né? Um erro que pode ser mais ou menos de 4 a 6 anos. Por que que houve esse erro, né? Porque Jesus ele nasceu durante o reinado de Herodes o Grande, né? Então a gente não pode confundir Herodes o Grande com Herodes Antipas, né? O Herodes Antipas, ele era filho de Herodes o Grande, que reinou durante a fase adulta de Jesus. O Herodes o Grande, foi o rei que mandou matar as crianças abaixo de 2 anos. Então, quando Jesus nasceu, né, quem estava no poder era Herodes o Grande. Quando a gente vai lá para Mateus, capítulo 2, versículo 16, diz assim, ó: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, Herodes o Grande, né? E mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Só que tem um detalhe, irmão. Ocorre que Herodes ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, o reinado de Herodes o Grande ele terminou então no ano 4 antes de Cristo. Então, Jesus teria que ter nascido antes desse ano, né? Então, se Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, como é que ele poderia ter mandado matar as crianças 2 anos depois, ou seja, 2 anos depois do ano 756, 53 do calendário juliano, que corresponde a um ano depois de Cristo? Não tem como, né? Então, provavelmente, né, Jesus nasceu entre 4 a 6 anos antes de Cristo, ou seja, antes da morte do rei Herodes. Então, agora, outro fato agora, né, que nos aponta para a data aproximada do nascimento de Jesus, era a questão do turno de Abias. Nós vamos estar vendo isso agora. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era filha de Arão e se chamava Isabel. Era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Então, irmão, Zacarias, né, pai de João Batista, né, ele era do turno de Abias. E lá em 1 Crônicas 24, né, explica como Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos de 15 dias cada um, né? Então, assim, os turnos, eles cobriam o ano inteiro, né? O versículo 10 diz que Abias ele ficou com o 8º turno, né? Então, se a gente levar em consideração que eram 2 turnos por mês, né, e que o calendário judeu ele começava no mês de Nissan, que equivale ao mês de março e abril, né? Então, aí entende-se que a segunda quinzena de Tammuz, né, que é o mês de junho, seria o tempo do anúncio do nascimento de João Batista e o início da gestação de Isabel, né? Então, vamos ler lá 1 Crônicas, né, 24, a partir do versículo 1, para a gente poder entender melhor, né? Diz assim: Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar.
Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Tamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Tamar, os dividiu segundo seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Tamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias, dos filhos de Tamar, 8. Repartiram-se por sortes uns como os outros, porque havia príncipes de santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Tamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok e de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias do sacerdote e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente para 15 dias Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte, a Jeoaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta Seorim, a quinta Malquias, a sexta Miamim, a sétima Acós e a oitava Abias. Então aqui está mostrando, irmão, como o rei Davi ele organizou o serviço sacerdotal, né? Reunindo com as duas cabeças dos filhos de Arão, que era Eleazar e Itamar, né? Porque Nadab e Abiú, que também eram filhos de Arão, né? Eles morreram. Né? Por que eles morreram? Porque eles trouxeram fogo estranho, né? Perante o Senhor. E eles morreram e eles não tiveram filhos. Então Davi dividiu o ano em 24 turnos, né? Nós sabemos que o ano tem 12 meses, ou seja, assim ele criou 24 turnos de 15 dias. E cada família de sacerdote deveria trabalhar num turno de 15 dias. E o oitavo turno, né, estava na segunda quinzena de um mês de Tammuz, que era o mês de junho. Né? Então, eu vou compartilhar aqui com os irmãos uma planilha, né, para os irmãos poderem entender melhor essa questão dessa divisão dos sacerdotes. Amém? Só um minutinho aqui que eu vou compartilhar com os irmãos uma planilha aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Então, aqui está, irmãos. Né? Então, aqui nós temos aqui, né, os meses, né? Nós temos aqui os meses judaicos, né? Começa pelo mês de Nissan, que corresponde mais ou menos ao mês de março, né? E aí, aqui estão todos os meses, né? Todos os meses judeus, né? Que vai até o mês de Adar, né? Então, aqui está todos os meses, né? Aqui estão os turnos, né? Para cada mês, né? Eram 2 turnos, né? Aqui está o primeiro turno, o segundo turno. Aqui está o nome dos sacerdotes, né? Terceiro turno, quarto turno, quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? Então, o oitavo turno era o turno de Abias, né? Então, Abias ele pegou o oitavo turno da segunda quinzena do mês de Tammuz. Né? Então, o mês de Tammuz ele correspondia mais ou menos ao mês de junho, né? E Abias ele pegou o quê? O oitavo turno, né? Na segunda quinzena de Tammuz. Então, essa planilha aqui para os irmãos terem os irmãos entenderem melhor, né, a leitura que nós fizemos de 1 Crônicas 24. Agora eu vou voltar para a tela, só um minutinho. Ok. Então, voltamos aqui para a tela. Então, irmãos, o que ocorre, né? Então, Zacarias, né, após prestar um serviço sacerdotal no final de junho, ele foi para sua casa coabitar com Isabel, gerando João Batista. Né? Vamos ver isso aqui em Lucas 1, versículo 23. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Aí nós vamos ver, mas que no sexto mês de gestação de Isabel, Maria ela recebe a visita do anjo Gabriel e anunciou para ela que ela estava grávida. Né? Vamos ver aqui em Lucas 1, versículo 26, que diz assim: No sexto mês,
foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Então, irmãos, veja bem, né? Então, se João Batista ele foi gerado no final de junho, né? 6 meses após, né? Então seria dezembro, né? Jesus ele foi gerado no ventre de Maria. Então, ou seja, assim Jesus ele nasceu provavelmente no final de setembro. Então, se João Batista ele foi gerado no final de junho, 6 meses após, né? Que seria dezembro, Jesus ele foi gerado no ventre de Maria, né? Então significa que Jesus nasceu provavelmente no final de setembro. E a Bíblia diz que Maria, né, ela morava em Nazaré, na Galiléia, né? Maria, ela era da tribo de Judá, noiva de José, né, que era um carpinteiro. A Bíblia diz que eles eram noivos, né, significando com isso que eles não tinham relações íntimas, né? E Maria, então, ela anunciou o acontecido para José. Mas, a princípio, José não acreditou muito, né? Somente depois que o anjo apareceu para ele, em sonho, dizendo que Maria daria à luz a um filho gerado pelo Espírito Santo, foi que ele creu, né? Vamos ver lá em Mateus 1, a partir do versículo 18, né, que diz assim, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então, irmão, José, né, ele era... Então, ele deixa Maria secretamente, né? Por que ele faz isso? Porque a lei dizia que se José tivesse notícia da gravidez de Maria, ele teria que denunciá-la, né, aos sacerdotes. Né? Ela teria que ser denunciada por adultério. E como José amava Maria, ele não quis fazer isso, por isso que ele a deixou secretamente. Né? Vamos ver aqui em Lucas, né? Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Né? Lucas capítulo 2, versículo 1, diz assim. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando o Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, o que aconteceu, irmãos? Houve um decreto do imperador César Augusto, que era o imperador romano, né, para que as pessoas fossem recensear na sua cidade natal, né?
Então, foi um decreto da realização de um censo, né, de um censo demográfico. Quirino, né, Quirino, ele era governador da Síria, mas ele tinha autoridade sobre a Judéia. Então, para atender o decreto, o que José fez? José sai de Nazaré da Galileia, né, e vai para Belém, que estava na Judéia. Então, irmãos, o imperador romano, né, por mais cruel que ele fosse, né, ele jamais colocaria as pessoas para viajarem durante o inverno. Né? Por quê? Porque as pessoas iriam morrer no inverno, porque o inverno era muito rigoroso. Não porque ele amasse aquelas pessoas, né? Porque a preocupação dele era com a questão da arrecadação dos impostos. Né? Então, se muita gente morresse durante a viagem, né, no inverno, né, a queda, né, ia haver queda na arrecadação dos impostos. Né? Então, ele jamais decretaria esse censo na época de inverno. Então, nós sabemos que José ele era descendente do rei Davi, né, que nasceu em Belém. E quando eles chegam em Belém, né, na Judéia, aí chegou o momento de Maria dar à luz. Né? E como era a época de censo, né, a cidade ela estava cheia de gente, né? Porque as pessoas vieram para fazer o censo. Né? Então, a cidade estava cheia de gente, os hotéis e as hospedarias da cidade estavam todas ocupadas. Então, por isso que José e Maria eles tiveram que ficar numa estrebaria, que é um estabelecimento onde se colocavam os cavalos. Aí então Maria dá à luz, né? Jesus nasce e Jesus então foi colocado num coxo, né? Ou numa manjedoura, que era o local onde os animais comiam. Os pastores então eles então foram até Belém para saber o que tinha acontecido. E eles encontraram então José e Maria numa estrebaria. E José e Maria, então, irmãos, eles ficam em Belém por cerca de 2 anos. Quando a gente vai lá para Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2 diz assim, né, que quando Jesus ele completa 8 dias, né, Jesus ele é circuncidado. Né? A gente não sabe se ele foi circuncidado pelo próprio pai ou se foi por um rabino. A palavra de Deus não fala isso. Aí em Lucas 2, versículo 22, diz assim: Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, passados os dias da purificação, né, que era, que era 40 dias, né, por que 40 dias, nossa? Porque todo o processo de gestação, né, naquela época envolvia muito sangue, né? Então, eles não tinham assim, a tecnologia como nós temos hoje, né? Então, não tinha os cuidados da tecnologia como se tem hoje. Então, o processo de gestação naquela época envolvia muito sangue. E Maria, ela era judia, né? Como uma boa judia, ela tinha que cumprir todas as prescrições da lei. Então, nesse caso, a lei de Moisés, ela dizia que toda mulher que tivesse parido, ela deveria ir ao templo para se purificar. Não porque Maria tivesse cometido pecado, mas é porque era o que era determinado pela lei, né? Isso não significa também que Maria não era pecadora, né? Porque Maria é uma pessoa como qualquer um de nós, né? Mas esse ato aqui não significa que Maria tinha cometido um pecado, né? Porque ela fazia parte, né, do ritual judaico. E como eles eram pobres, trouxeram um casal de pombos para o sacrifício. Então vamos ver lá em Levítico, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Então foi o que aconteceu com Jesus, né? Maria deu à luz, né? Aí passou-se 7 dias, no 8º dia Jesus foi circuncidado, né? Aí versículo 4 continua. Depois ela ficará 37 dias a purificar-se do seu sangue,
Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. Então foi o caso de José e Maria que trouxeram um pombinho, né, para a oferta, porque eles eram pobres. Né? Versículo 7. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher que fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpo. Então, irmãos, um outro aspecto aqui a respeito do nascimento de Jesus, né, são a respeito de 2 pessoas que estavam ali no templo no momento em que José e Maria foram apresentar o Senhor. Né? Então, essas 2 pessoas, né, a primeira é Simeão, né? Então, a Bíblia ela fala pouco, né, sobre quem foi Simeão, né, de Jerusalém. Né? O texto bíblico ele descreve como um homem justo e temente a Deus. A Bíblia diz que Simeão ele esperava a consolação, né, de Israel e o Espírito Santo que estava sobre ele. Né? Está lá em Lucas 2, versículo 25. Né? Outro fato interessante sobre Simeão é que o Espírito Santo lhe revelou que ele não haveria de morrer antes de poder contemplar a Cristo. Né? Então, pelo Espírito Santo, Simeão ele foi conduzido ao templo em Jerusalém, justamente na ocasião em que Maria e José levaram o menino, né, Jesus, para ser consagrado ao Senhor, né, conforme mandava a lei. Né? Então, quando Simeão ele viu o menino, ele tomou o menino nos seus braços, né, louvou a Deus pelo privilégio que ele estava tendo naquele dia, naquele momento. Né? E ao ver o menino Jesus, Simeão disse ao Senhor que ele poderia lhe despedir em paz, né? Pois ele estava completamente satisfeito, né? Afinal, seus olhos eles tinham contemplado a salvação. E outra pessoa que estava ali no templo era Ana, né? Que se encontra lá em Lucas 2, versículo 6, versículo 26, aliás, 36, né? Lucas 2, 36, que diz assim: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Então, irmãos, assim quando José e Maria eles entraram no templo, 2 testemunhas apareceram naquela ocasião, né? E atestaram que Jesus era o Filho de Deus, né? Então, essa questão das 2 testemunhas não tem como a gente não fazer ligação, né, com as 2 testemunhas de Apocalipse, né? Então, porque as 2 testemunhas de Apocalipse não aparecem só em Apocalipse, aparecem em toda a Bíblia, né? Essa questão das 2 testemunhas. E aqui o Senhor nos mostra 2 testemunhas, né, atestando que Jesus era o Filho de Deus, né, que apareceram aqui no templo, atestando que Jesus era o Filho de Deus. Agora, irmão, vamos falar agora sobre a questão da visita dos magos, né, que está lá em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Né? Então, cerca de 2 anos depois do nascimento de Jesus, né, magos eles vêm do Oriente procurando pelo Messias. Então, quem eram esses magos? Esses magos eles eram sábios, né? Sábios, encantadores, astrólogos. A Bíblia não fala que a Bíblia não fala que eles eram reis, né? Não fala que eram 3 magos e nem fala seus nomes, né? A tradição fala que eles eram reis por causa dos presentes que eles trouxeram, né? Mas a Bíblia não fala que eles eram reis.
Os nomes deles também não estão na Bíblia, né? Os nomes Gaspar, Melquior e Baltazar, eles só aparecem nos escritos da época, né? Só nas tradições judaicas, mas não aparecem na Bíblia. Então, os magos, então, eles viram uma estrela no céu e eles chegaram à conclusão de que aquele acontecimento se tratava do nascimento do rei de Israel. Irmãos, como é que eles sabiam, né, que Israel estava esperando um rei, né? Eles lá do Oriente sabiam que Israel estava esperando um rei. Então, provavelmente eles receberam o ensinamento de Daniel. E é importante a gente ressaltar que Daniel ele serviu um total de 5 reis, né? 5 reis babilônicos e 2 reis medo-persas. No governo de 3 deles, né, Nabucodonosor, Belsazar e Dario, né, ele serviu como primeiro-ministro. E a Bíblia fala que ele era chefe dos magos. Né? Lá em Daniel 4, versículo 9, diz assim: Beltesazar, né, que era o nome que Daniel recebeu lá na Babilônia, né, chefe dos magos, eu sei que há, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, diz-me a sua interpretação. Então a Bíblia fala aqui que Beltesazar, né, era o quê? Chefe dos magos, né? Então, irmãos, quando os magos eles chegaram a Jerusalém, né, o rei Herodes, então, ele ficou sabendo, né, que os magos estavam procurando o rei dos judeus, né? E Herodes, então, logo percebeu, né, alguma coisa estranha, né? Pô, parece que eu, né, ele pensou, parece que eu tenho um rival, né? E o rei Herodes, então, ele disse para os magos que para descobrirem onde estava a criança, né? Que ele também queria prestar adoração, né? Mentira, né? Então, a estrela que havia guiado os magos desde a Mesopotâmia, né, ela para no local onde estava o menino. Nessa altura, então, a criança ela não estava mais na estrebaria. A criança já estava na casa de José e Maria, em Belém. Porque, como Nazaré era um pequeno vilarejo, né, sem muitas condições, José e Maria, então, eles permaneceram em Belém, né, que era uma cidade mais desenvolvida. Então, os magos eles oferecem ouro, incenso e mirra. Né? Essas ofertas, então, elas foram providências de Deus. Né? Por quê? Porque mais tarde, José e Maria eles teriam que fugir para o Egito, e esses presentes que eles receberam dos magos serviram para custear a viagem. Né? Porque eles eram pobres, eles não teriam condições de se deslocar para o Egito. Então, com esses presentes, então, eles tiveram então, a condição de fazer essa viagem. Então, os magos, então, eles foram avisados em sonhos, né, que eles não deveriam voltar para Jerusalém para poder contar a Herodes o local onde estava o menino. Aí, quando Herodes percebeu que ele foi enganado, né, ele mandou, então, matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Né? Então, lá em Mateus 2,16, que nós já lemos, né, fala a esse respeito. Né? Então José e Maria eles foram avisados por um anjo que Herodes, né, Herodes o Grande, né, ele iria matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Então José e Maria eles fogem para o Egito e eles ficam lá até a morte de Herodes. Aí depois disso eles voltam para Nazaré na Galileia. Então provavelmente, irmãos, tenha sobrado um pouco dos recursos, né, doado pelos magos, né, para José e Maria poderem voltar para Nazaré. Né? Então, provavelmente, né, a oferta que os magos doaram, né, foi uma oferta considerável, né, que deu para eles irem para o Egito e deu para eles voltarem para a Galileia. Né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a infância de Jesus, né, que está lá em Lucas 2, do 41 ao 52. Né? A gente não vai ler, que é muito grande. Então, a Bíblia, mano, diz que Jesus ele cresceu em Nazaré junto com seus irmãos e irmãs. Né? Lá em Marcos 6, versículo 1, diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vinha a este estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada?
E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. José, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então, irmãos, essa lista de irmãos não eram primos, né? Como querem dizer algumas religiões, né? Eram irmãos realmente. E Jesus, então, durante a sua infância, ele aprendeu a profissão de carpinteiro com seu pai. Quando Jesus ele fez 12 anos, ele foi levado para Jerusalém ao templo, né? Depois de ter sido apresentado lá. Porque quando a criança ela fazia 12 anos, era costume dos judeus apresentar a criança no templo. Então, a partir de 12 anos, a criança passa a ter responsabilidade como uma pessoa adulta. E quando os pais de Jesus eles voltaram para casa, né, no caminho eles perceberam a falta de Jesus. Eles então procuram lá no meio da parentela deles, mas eles não acharam Jesus. Então eles voltam, né, para Jerusalém e acharam Jesus ali no templo discutindo com os doutores da lei, né, ou seja, os escribas, né. E Jesus então ele foi repreendido por José e Maria, né. Mas a gente sabe que Jesus naquela idade ele já sabia o motivo pelo qual ele tinha vindo ao mundo, né. Mas Jesus em obediência aos seus pais, né. Então esse aqui é um exemplo aqui para os filhos, né. Jesus, em obediência a seus pais, ele retornou, né, para a sua casa em Nazaré, né? E Jesus, então, irmãos, ele só reaparece na história aos 30 anos, né? Então, nós não temos nenhum relato da vida de Jesus entre os 12 e 30 anos, né, de idade na Bíblia. Não há nenhum relato sobre a vida de Jesus durante esse período, né? Nós temos aí algumas especulações, né, existentes na história, mas são somente especulações, né? São coisas que não estão contidas na Bíblia, né? Então, algumas especulações dizem que Jesus, após os 12 anos, ele se afastou da Palestina para viver em algum lugar extremo do Oriente, né? Alguns falam que Jesus esteve na Índia, convivendo com budistas e brahmanistas, né? Na Babilônia, aprendendo a arte das magias ocultas, né? Outros dizem que Jesus ele estava no Egito, na biblioteca de Alexandria. Outros dizem que Jesus estava na Pérsia, que é o atual Irã, né? Ele passou também pela Síria, pela Grécia e na Macedônia, aprendendo ali a filosofia, ou mesmo na Judéia entre os essênios. E outras pessoas até dizem, né, que Jesus ele se ausentou da Terra para visitar outros planetas, né? Então existem muitas especulações a respeito da vida de Jesus, né, entre os 12 e os 30 anos de idade. Mas nada disso está relatado na Bíblia. Então, irmãos, já finalizando esse vídeo, né, nós percebemos então aqui que Jesus, né, ele não nasceu no mês de dezembro, né? Jesus ele não nasceu no mês de dezembro e nem nasceu no dia 25, né? Mas isso, irmão, não é motivo para que nós deixemos de comemorar o nascimento de Cristo, né? Porque mais importante do que comemorar o nascimento de Cristo é saber que nós somos nascidos de novo, né? Que nós nascemos de novo. Porque se nós nascemos de novo, nós comemoramos o nascimento de Cristo todos os dias, né? Porque Cristo está conosco todos os dias. Ele está dentro de nós, então nós temos que comemorar a Cristo todos os dias, não só no dia 25. Então, no dia 25 de dezembro, você pode comemorar o nascimento de Cristo sabendo, né, que ele não nasceu em dezembro e não nasceu no dia 25, né? Mas a principal informação que você tem que ter para a sua vida é que ele nasceu no seu coração, né? Então, essa é a principal informação, né? Então, se você comemora o Natal, né, no nascimento de Cristo, continue comemorando, mas sabendo, né, que ele não nasceu no dia 25, não nasceu em dezembro, mas que Jesus esteja constantemente no seu coração. Isso que é o mais importante. Amém, irmãos? Então, agradeço a você que assistiu o vídeo até o final, né? Então, se você aí ficou com alguma dúvida, né, alguma informação que não ficou clara, né, você pode postar aí nos comentários, né, que nós vamos estar esclarecendo, né?
Deixa aí seu joinha, irmão, se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito no canal, né? E aguarde aí os próximos vídeos, né? Sobre personagens, né? Provavelmente nós vamos estar falando trazendo mais informações a respeito de Jesus. Amém, irmãos? Então não perca aí os próximos vídeos, né? E fiquem todos aí na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.